Perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Nilton Tato, pela oportunidade de estar aqui hoje, falar sobre esse relatório. Bom, um ponto muito importante, que é o objetivo desse relatório, em primeiro lugar, é ter uma coisa que falta, de modo geral, no Brasil, que é memória. A gente precisa de memória sobre as coisas, memória sobre a política mineral, tanto do governo anterior quanto em geral. Né? Muita gente fala, não, deixa de lado, não precisa abordar esses assuntos mais, o que passou, passou, não carece, né, de levar isso adiante. Isso não é verdade. Né? Eu fundei o Observatório da Mineração em 2015, quando rompeu a barragem de Mariana. Estamos 7 anos e meio do rompimento, estamos falando do maior desastre ambiental da história do Brasil. Em 2019, né, tivemos um novo rompimento de Brumadinho, logo no início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, 25 de janeiro. E mesmo esses dois desastres, que mataram, né, centenas de pessoas e, em termos ambientais, ainda centenas de quilômetros, não foram capazes de remodelar a política mineral do governo e qual o modelo de desenvolvimento que o Brasil quer. Qual que é esse modelo? Nós temos a oportunidade agora, no governo Lula, de repensar algumas coisas, porque estamos falando de um período muito central, importantíssimo para a mineração no Brasil. E quando você olha para os dados, os fatos, além do que o governo Bolsonaro fez, o relatório detalha, né, como que a questão do lobby do garimpo, por exemplo, foi muito próxima do governo, em inúmeras reuniões aqui em Brasília, em audiências, como que essa turma que não tinha uma proximidade grande com governos anteriores, de fato, influenciaram em decretos que foram publicados, no PL 191, né, para autorizar a mineração dentro de terras indígenas, por exemplo, toda a articulação que foi feita para que esse PL fosse aprovado, no Código de Mineração, que foi discutido aqui na Câmara, chegou-se a um texto no final do ano passado, vastamente influenciado por pessoas, lobistas e parlamentares a favor do garimpo e da mineração. Foi lançada recentemente agora uma frente parlamentar da mineração sustentável. E quando me perguntam, né, é possível que a mineração seja sustentável? Eu tenho sérias dúvidas, porque quando você olha para o histórico, né, falando como jornalista, pesquisador da área, é muito difícil, eu não consigo citar nenhum exemplo de empresa, de região que tenha, né, sido bem-sucedida nisso. Esse projeto, essa área, é uma mineração realmente sustentável, exemplar, sem nenhum problema. Né? O que a gente vê, óbvio, no garimpo ilegal nem se fala, é uma coisa um pouco diferente. Então, a mineração, hoje, sozinha, representa 1,2% do PIB. Se você somar com a siderurgia, aí você chega em 3% do PIB do país, segundo o IPEA, dados de 2021. Mas essa cadeia minero-siderúrgica consome 11% da eletricidade produzida no Brasil, por exemplo. Então, assim, a gente está num momento que é crucial para a questão da crise climática, e a mineração tem uma participação muito forte nisso. Né, o setor emite mais de 107 milhões de toneladas de CO2 por ano. Que, se você excluir a questão do desmatamento no Brasil, que, de fato, responde por quase 50% das emissões, do ponto de vista industrial de outros setores, a mineração está bastante implicada nisso. Então, um consumo de recurso muito grande, de eletricidade, uma emissão muito alta de CO2, e a contribuição, né, todo o discurso de uma grande empresa mineradora que chega numa área esse projeto vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego, impostos, vai melhorar a vida dessa cidade, dessas pessoas. E, na prática, se você olhar para o legado da mineração em Minas Gerais, legado em várias cidades, né, Brumadinho, Mariana, Itabira, Congonhas, Conceição do Mato Dentro, mesmo no Pará, Parauapebas, Marabá, Carajás, toda a região ali da Serra de Carajás, qual que é o legado que a mineração realmente deixou até hoje? Esse discurso se comprovou na prática, e muitas vezes a gente vê que não. São cidades que a boa parte das pessoas, da população vive, são pobres, na pobreza, o desenvolvimento de estrutura, de saúde, educação não é alto, você tem uma concentração de renda elevada, uma desigualdade elevada, não estão em melhores condições que outras cidades. Então, qual que é realmente o legado que a mineração deixa? E a gente está falando como eu disse, a gente precisa repensar. O Brasil quer seguir sendo um mero exportador de commodities?
de matéria-prima, de minério de ferro, soja, petróleo para sempre, né? A participação de empregos, por exemplo, que a mineração e o agronegócio têm hoje, é muito menor do que era 20 anos atrás. Indústrias de ponta estão sendo deixadas de lado porque o Brasil está priorizando esse modelo exportador de commodities. Até quando é interessante do ponto de vista estratégico para o país isso, né? Então, o relatório detalha como que o governo Bolsonaro atuou do ponto de vista indicando, né, projetos de lei do Ministério de Minas e Energia, na Agência Nacional de Mineração, com todos os problemas que esses órgãos têm, a ANM, no caso, né, os servidores, né, vive com um efetivo muito baixo de servidores, é muito difícil você dar conta de tudo que o setor precisa. O setor que é extremamente complexo, extremamente sensível, delicado, de fato, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, é importante olhar para o passado, ter essa memória, porque a mineração, isso é essencial. A mineração, as coisas não mudam em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, em pouco tempo, né? Tem toda uma construção histórica para chegar no modelo que nós estamos hoje. Então, de fato, é importante olhar para o que o governo Bolsonaro deixou e quais são os primeiros passos do governo Lula agora. O governo, de fato, elegeu, né, o combate ao garimpo ilegal na Amazônia como um foco inicial, prioridade, e é realmente necessário fazer isso, né? Isso está sendo feito, mas a mineração industrial, por outro lado, tem um trânsito muito bom no governo. E quando você olha, por exemplo, os anúncios que são feitos, né, nessas regiões, por exemplo, do Pará, dessa ferrovia, por exemplo, Ferrovia do Pará, que foi anunciada agora, que será feita, construída, com capital chinês e tudo mais, se você olhar no próprio no relatório de impacto ambiental, lá está descrito como que essa região, que passa por várias cidades, que tem a presença muito grande da mineração e do agronegócio nas últimas décadas, como que sofre com problema de IDH baixo, desenvolvimento comprometido, falta de segurança, educação, etc. Está lá no relatório. Então, quando você olha os dados, quando você olha realmente os fatos, é preciso questionar o modelo mineral desse país, é preciso questionar para onde nós estamos indo, se queremos continuar sendo o que sempre fomos, meros exportadores, né? A gente cita aqui, né, o setor bateu recorde de lucro nos últimos anos, de 2019 para cá, mesmo com Mariana, Brumadinho, mesmo com a pandemia, né, o governo considerou a mineração uma atividade essencial. Bem no início da pandemia, as minas não pararam, ao contrário do que aconteceu em outros países, né? Mesmo que por força judicial, você teve algumas minas que pararam por pouco tempo, mas em outros países foi um pouco diferente, né? Então, o legado da mineração em Minas Gerais, que é o estado modelo, né, e do Pará, que concentra grande parte da indústria do país, é bastante questionável. E quando você vai conversar com as pessoas, não só com as comunidades afetadas, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, com os moradores mesmo das cidades, né, há movimentos bastante significativos de gente produzindo inteligência, produzindo informações técnicas que se contrapõem às informações oficiais. Projetos de licenciamento em Minas Gerais, por exemplo, são fortemente influenciados por mineradoras, inclusive leis, né, dentro de órgãos. A ANM sofre uma pressão muito grande também, o CGU já verificou isso, né, e outros órgãos também. Então, o lobby mineral é muito forte, desde a nível federal, estadual e municipal. E, obviamente, a capacidade que outros grupos de interesse, de influência têm de estar próximo do governo e de também botar a sua pauta é muito baixo, comparado com o poder imenso que o lobby mineral tem. Então, assim, a grande contribuição inicial desse relatório é deixar uma memória do que foi feito no governo Bolsonaro em várias áreas, tanto do ponto de vista do garimpo, da mineração, dos decretos voltados para o setor de carvão, né, carbonífero, todo o desmonte dos órgãos ambientais, toda a influência que essas empresas tiveram na ANM e no MME, mas também deixamos, né, várias recomendações para aumentar a participação social, né, de projetos de lei que precisam ser endereçados, né, de mudanças que precisam ser feitas se o Brasil quiser realmente alterar a sua matriz energética, sua política mineral, para um futuro que não há mais tempo. Se nós tínhamos algum tempo, 10, 20, 30 anos atrás, hoje não temos mais. E a participação da mineração da crise do clima é bastante significativa, e se o setor quer realmente contribuir com a sustentabilidade
do país ou dos projetos, muita coisa precisa mudar. Então, esse relatório é um sentido, ele contribui com essa memória e contribui com o início, pelo menos, a possibilidade de novas escolhas, né? Porque não dá, na minha avaliação, para o país ficar eternamente sendo exportador de commodity, matéria-prima. Acho que novas escolhas precisam ser feitas, e este é um momento crucial, fundamental, para que as coisas comecem a mudar. É isso, minha fala inicial. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Maurício. E já convido, então, a Rebeca Lerer, fundadora da organização Sinal de Fumaça, por 10 minutos. Se precisar passar, pode ir, tá? Obrigada, deputado. Obrigado.